Efeitos colaterais dos medicamentos para emagrecer. Podem existir e podem em milhões. Eu diria que o principal que pode nos assustar e nos decepcionar, sem dúvida alguma, que é o reganho de peso. Então, é algo que eu sempre coloco para as pessoas, não existe uma única ferramenta para a questão do peso. Existem várias ferramentas para a gente poder estar trabalhando. Eu já falei que aqui tem momentos que eu acho que eu trabalho com crianças, que eu estou fazendo pediatria, porque são pessoas muito com um muro estabelecido, dizendo assim, isso eu não vou mudar, eu adoro doce. Na verdade, eu não vejo que o doce possa ser o problema, mas nos permitirmos a entender. Às vezes, essa queixa clínica doce, ela pode ter sido traduzida e pode ser vista do ponto de vista laboratorial como a baixa de serotonina. Então, são neurotransmissores que o nosso organismo produz. Então, hoje a gente fala muito de serotonina, a gente fala de dopamina, a gente fala do GABA. Esses neurotransmissores são substâncias que o nosso organismo produz, mas que em determinados casos de ansiedade, em determinados casos até de depressão, há um desequilíbrio desses neurotransmissores. E esse desequilíbrio pode fazer gatilho para a comida. Pois é. Então, às vezes, aquela sensação, aquela percepção que a pessoa tem, nossa, ao entardecer eu tenho vontade de comer um carboidrato. E quando eu estou falando do carboidrato complexo, salgado, minha gente, não é só do doce. Então, aquela pessoa que fala assim, tem vontade de comer pão, tem vontade de comer uma massa à tarde. Então ela está falando para mim que ela está precisando de energia. E às vezes essa falta de energia pode ser por uma baixa do cortisol. Os hormônios, eles têm uma produção que é o ritmo circadiano, aumentam de manhã, ao entardecer caem e anoitecer cai mais ainda. Essa queda, quando ela acontece de uma maneira muito intensa, ela pode se traduzir clinicamente, ter a queixa clínica de necessidade de carboidrato à tarde. Quando o indivíduo está em um grau mais elevado, ele pode até falar assim, nossa, eu preciso de café à tarde. Pode ser falta de dopamina. A gente vai falar um pouquinho de neurotransmissores, mas para que vocês possam entender mais. Mas a diminuição, errado falar falta, mas a diminuição dos níveis de dopamina pode ter clinicamente essa sensação de fadiga e de cansaço. E o nosso cérebro, quando entra nessa sensação de fadiga, de cansaço, ele vai procurar o quê? Alimentos que nos deem energia. E o que são alimentos que nos deem energia? Pode ser o doce, pode ser esse carboidrato. Então, às vezes, quando tem essa queixa clínica, não adianta usar o remédio para emagrecer. Teremos que resolver esse problema do neurotransmissor. Teremos que resolver essa mudança bioquímica. Então, precisa fazer exames para esse aspecto. Então, a questão de neurotransmissores, a questão do cortisol, o estresse. Sabemos muito que o estresse pode ser um dos fatores que podem provocar um sobrepeso, obesidade. Então, se eu estiver amparada somente em tratar com a semaglutida, porque o fulano reduziu o peso, e não trabalhar com esse cortisol, você pode ter chance de ter o reganho de peso. Então, uma das questões que a gente vê que o indivíduo emagreceu, eu não gosto da palavra emagrecer somente, mas ele eliminou 10 quilos. A ideia é eliminar para não ver mais. Mas depois ele volta a ganhar 13 quilos, 14 quilos. E vem um aspecto de depressão, vem um aspecto de tristeza mesmo. Mas por que acontece isso? Porque ela trabalhou somente com um pilar. Então eu diria que um dos efeitos mais, digamos assim, deletérios, um dos efeitos mais que a gente possa falar realmente de ruim nesse processo é o reganho de peso e ele pode acontecer. Então lembre que quando a gente está falando de sobrepeso e obesidade, não pode trabalhar com uma única ferramenta. É multifatorial, são todos os fatores que têm que ser lembrados. A gente já falou a questão do sono. Sabemos que um sono inadequado, ele pode fazer gatilho de compulsão à noite. Então, se a gente não faz essa anamnese direcionada, como é que está a qualidade do sono? Você levanta muitas vezes à noite, isso pode fazer um gatilho de estresse. Cortisol, quando aumentado, ele pode fazer esse gatilho de fome que a gente pode falar num primeiro momento. Então, a gente tem que ter essa consideração, não adianta trabalhar só com uma única ferramenta. Então, ver essa questão do sono do indivíduo, como é que está essa qualidade do sono, quantas horas de sono, não somente que ele faz, mas como está o sono superficial, como está o sono profundo, como é que está o sono REM desse indivíduo. Então, hoje a gente sabe de uma ligação muito importante do estresse como fator ambiental, e aí a gente fala do nosso trabalho, a gente fala do nosso dia a dia, um ente querido que fique doente, isso tudo pode impactar no cortisol. E isso pode gerar algumas alterações no comportamento, e essas alterações do comportamento vão evoluir para a questão do peso. Então, se eu não identificar, se eu não avaliar, se eu não diagnosticar, se eu não pedir exames para essa abordagem de outros hormônios, se eu não pedir exame para a abordagem dessa parte dos neurotransmissores, e não somente ver a insulina se está fazendo uma resistência à ação da insulina, é um conjunto para a gente falar. Então, um dos primeiros efeitos que a gente pode estar falando é o efeito, sem dúvida alguma, do reganho de peso. E isso pode gerar uma refratariedade.
Sabe aquele momento que você faz uma prescrição e de repente esse medicamento passa a não fazer efeito? Eu costumo citar o exemplo do suco detox, que ficou tão em voga. Às vezes tem pessoas que usam o mesmo suco detox por 3 anos. Não tem como ter resultado, não tem como impactar. Então podemos sim usar o suco detox, mas a gente pode usar de diferentes formas, de diferentes conteúdos para preparar esse suco detox. Então durante 3 meses eu uso uma estratégia, nos próximos 3 meses eu estou mudando essa estratégia. Mas o que a gente tem observado quando você trabalha para a questão de sobrepeso e obesidade, somente com uma única ferramenta, remédio para emagrecer, entre aspas isso, a gente vê muito dessa questão do reganho de peso. Então é multifatorial, lembre-se sempre disso, trabalhar com uma única ferramenta, um único setor, a gente não vai ter resultado. Então o reganho de peso é a refratariedade, a não resposta do organismo, e a pessoa está utilizando e não responde mais. Por que não responde mais? Às vezes eu ouço muito disso. O fulano usou o Ozempic, que você utiliza uma vez por semana, ele respondeu muito bem, agora não responde mais. O medicamento não faz mais efeito. Mas não é só que o medicamento não faz efeito, ele só está trabalhando como uma estratégia. Lembre-se sempre disso. Precisamos melhorar as estratégias e quanto maior número de estratégias você trabalhar para esse objetivo, melhor vai ser o seu resultado, sem dúvida alguma. Então, a refratariedade ao tratamento é algo que nos preocupa bastante. A não resposta, a gente não ter mais ferramenta. O reganho, a refratariedade no tratamento e outros efeitos rebotes que podem acontecer na saúde desse indivíduo. Outros efeitos rebotes que a gente está falando, a piora do quadro, e aí vai se estabelecendo ainda mais, num quadro articular. Então, como ele faz o reganho de peso, agora ele vai ganhar também uma inflamação nas articulações. Então, ele ganha problema na articulação de joelho, ele ganha problema, às vezes a gente vê essa pessoa fazendo uma frouxidão ligamentar, não tem musculatura para isso, ele está num sobrepeso, obesidade, já fazendo reganho mais do que ele tinha antes e piorando ainda mais esse quadro muscular. Aquilo que a gente já falou, o músculo também podemos falar como órgão endócrino. O músculo tem transportadores de glicose, ele também tem substâncias sininas que são positivas, que podem ajudar no metabolismo. O metabolismo é a velocidade com que o seu corpo trabalha. Então, se eu não tiver utilizado a estratégia corpo nesse protocolo de emagrecimento, eu não vou conseguir ter resultado. Eu preciso do músculo, o músculo que aumenta o seu metabolismo basal. É algo tão lindo que quando a gente utiliza a musculatura queima açúcar. Então, quando eu falo queimar açúcar, a musculatura ela vai nos ajudar a manter o nível glicêmico adequado. A musculatura ajuda a queimar a gordura também, a gordura subcutânea, melhorar o seu metabolismo basal. E a musculatura, gente, já conversamos muito sobre esse aspecto, melhora a sua mitocôndria. Mitocôndria é a organela que produz ATP, que produz energia. Então está dentro de você as respostas, está dentro de você essa estratégia, que é a segunda estratégia que a gente fala. Então o reganho de peso, antes a pessoa poderia não ter uma queixa clínica articular, mas num segundo momento, principalmente no reganho de peso, ela vai ganhar essa queixa clínica. Ela começa a ter problemas nas articulações, o que pode piorar muito mais esse quadro do indivíduo, que é a limitação física. A limitação física, não fazendo exercício físico, eu tenho ainda mais possibilidade do quê? De ganhar cada vez mais o peso. Então esse ponto, quando a gente fala sobre o aspecto corporal, que é o segundo pilar da saúde, é importante. Efeito negativo, a gente vai lá para o terceiro pilar de saúde, que são os aspectos endógenos. Antes do que ele tinha somente uma resistência insulínica, a gente já conversou, a resistência à insulina é o aumento da insulina em jejum. A insulina em jejum, o ideal é trabalhar entre 3, no máximo 5. A gente começa a observar que depois desse processo de emagrecimento e ganho de peso, a insulina em jejum, gente, pode chegar até 10, 15, 20. Isso vai ocasionar o quê? Mais processo inflamatório. Isso vai ocasionar mais ferrugem. Lembra que a gente falou do carro enferrujado, que significa o processo inflamatório? Vai ocasionar mais ferrugem no seu corpo. Isso vai traduzir o quê? Mais lentidão, mais cansaço, mais um embotamento do raciocínio. Pois é, isso pode ocasionar pelo processo inflamatório. Então, fadiga, cansaço, a questão da memória, falta de produtividade. Fica cansado, parece que todo dia a gente não tem a pausa do sono. A gente não amanhece para a vida, a gente está amanhecendo cansado. Então, o terceiro pilar, que a gente fala que é o corpo físico, que a gente fala que é o setor endógeno, ele fica muito acometido nesses reganhos de peso. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Esse processo vai se traduzindo num desgaste bioquímico muito importante. E essa é a nossa preocupação. O metabolismo tende a ficar cada vez mais lento. Por que ele fica cada vez mais lento? Porque ele não sabe nunca como trabalhar. Fica aquele processo dual, uma lei tudo, uma outra nada. Então o corpo físico fica muito sacrificado.
Outra questão que eu falo que é um efeito negativo dessas medicações, é muito comum as pessoas falarem de ficarem tão saciadas, elas param de comer. Eu sempre costumo falar a vocês, ninguém trabalha de graça, nem o corpo humano. Então, se você coloca pouco nutriente para esse corpo, o metabolismo vai ficar mais lento. Se o metabolismo está mais lento por esse efeito de saciedade que ele proporciona, o que vai acabar acontecendo? Quando você tira a medicação, o metabolismo está tão lento, está tão fadigado, está tão cansado, que você recupera esse peso, sem dúvida alguma, pela lentidão do corpo físico. Então, o teu corpo, que é o terceiro pilar, ele vai receber consequências negativas e efeitos que são considerados efeitos rebotes pelo não uso. Então, primariamente, a gente já falou que é o reganho de peso. O segundo ponto, a lentidão, os processos articulares inflamados, que a gente já falou, articulação de joelho, articulação coxo-femoral, alterações do fêmur também a gente tem observado sobre esse aspecto, dores articulares, dores nesse movimento. O terceiro ponto, o endógeno fica muito sacrificado. O endógeno para, entre aspas, de funcionar. Ele não responde mais às estratégias, vai ficando cada vez mais difícil essas respostas. A pessoa vai fazendo o movimento da atividade física, vai fazendo o movimento da alimentação, mas não responde. Por quê? Porque o metabolismo está lento. E ele ficou lento muito desse aspecto. Eu não consigo comer nada com a medicação. O não comer é tão deletério para o corpo. Se o metabolismo já está lento, você come pouco, o metabolismo vai ficar mais lento ainda. Então, por esse aspecto que eu peço, e a atenção de vocês nessa questão, o não comer não significa dizer uma forma positiva de cuidado. O não comer pode ser uma forma extremamente negativa e um descuidado total, um descuido com a sua saúde, um descuido com a sua elegância, que é o corpo humano. Então, fiquem atentos. Os efeitos negativos deletérios, sim, sobre o uso dessa medicação, eles vão ocorrer, mas principalmente, como já falamos, pelo não uso de todas as ferramentas, de todas as estratégias. Sendo o sobrepeso e a obesidade uma doença multifatorial, ela tem que ser trabalhada como tal. Então, os efeitos negativos que essas medicações possam ocorrer com a sua retirada não são efeitos negativos do medicamento, mas são efeitos negativos, sim, da ausência de estratégias e acreditar que pode trabalhar só com um fator. Eu sempre costumo brincar e perguntar para as pessoas, né? Você vai viajar, você vai pegar um avião, você fala o seu primeiro nome? Você tem que falar o nome todo. Então, você tem que falar essa complexidade. E também, quando a gente vai falar de tratamento para sobrepeso e obesidade, não pode se firmar apenas em um medicamento. Então, fique atento. Essas medicações, elas podem ser ferramentas associadas a outras ferramentas para que a gente possa ter resultado. E a gente tem visto muito isso em vários setores dentro da medicina, essa questão do tratamento multifatorial, essa interação que a gente fala entre as disciplinas para a gente poder trabalhar e ter um resultado mais duradouro e ter um resultado muito mais pleno. O pleno que a gente fala não é somente trabalhar, eu estou no peso ideal, mas ter saúde da mente, ter saúde e essa elegância da produtividade que o ser humano quer, ter saúde corporal e ter saúde endógena, sem dúvida alguma. Aí a gente está falando sobre longevidade. Não é somente um aspecto estético, é um aspecto de saúde. A gente sabe o quanto que a gordura pode inflamar o nosso corpo e retardar, sem dúvida alguma, o que a gente fala que é a qualidade de vida. Então fique atento, se cuide, se ame, se goste, trabalhe em todos os setores, mergulha de cabeça para extrair o melhor. E esse melhor está aí dentro de você, mas precisa extrair, precisa trabalhar.